a minha sogra, que já partiu, foi mãe solo e uma guerreira, criou minha esposa assim, era faxineira, camelô e criou minha esposa com muita decência e tal. E aí, a gente, anos atrás, conversando sobre isso, essa questão de criar o filho sozinho, ela falou assim, Thiago, eu tive que dar meu jeito, mas olha se eu tivesse um marido e o pai presente. Se eu tivesse um marido, não tinha que ser camelô, não tinha que ser faxineira, ele estaria me ajudando financeiramente. Eu não teria as mazelas emocionais que eu tenho, de abandono, de solidão, de ficar sozinha, né? De, às vezes, querer uma pizza no sábado, não tem com quem compartilhar. Minha filha não ficaria chorando como ficou desde os 7 anos de idade, quando o pai foi embora, pelos cantos, vendo a foto do pai e dormindo abraçado com a foto do pai. É muito sofrimento. Hoje, um pouco antes de a gente começar a gravação aqui, eu estava na apresentação da escola da minha filhinha mais nova. A minha mais velha tem 17 e a minha mais nova tem 6. Então, as 2 da ponta são meninas e os 2 do meio são meninos. E eu cheguei no final da apresentação, por causa de um atraso com um portão que eu tive, na hora de sair de casa, o portão travou. Eu cheguei 3 minutos atrasado. Aí só peguei o finalzinho, ela já estava chorando. Pai, você não viu o início? Eu falei, mas papai filmou aqui o final e tudo. Ou seja, só porque eu não estava... A apresentação toda já machucou. E a criança que não teve o pai nunca. Ela fala que é normal. Bom, algum problema ou interno ou até externo para a sociedade, esse ser humano provavelmente vai dar, com ou não? certeza, com certeza. Pela sua experiência profissional. Não, ele vai trazer mazelas e sequelas. Eu falo que o exemplo é esse daqui, ó. Você imagina esse dedo aqui. Ele é necessário. Ah, mas eu perdi, teve um acidente, eu perdi. Mas ele era necessário. Eu vou pegar o copo para beber água, ó. Esse dedo vai fazer falta. Ó. Se eu não tenho, eu vou morrer de sede? Não, eu vou me organizar para beber. Mas percebe que eu tenho mais dificuldade sem o dedo? Bom exemplo. Então não adianta. Se esse dedo está aqui, ele tem uma função. Sem ele, eu vou passar dificuldade. Não quer dizer que eu vou morrer de sede, mas eu vou ter mais dificuldade que você. Eu vou ter que me organizar e toda a minha mão vai sofrer para se reequilibrar com a ausência desse dedo. Então, essas figuras são necessárias, senão não existiria. A natureza, de novo, se você quer sair fora do discurso religioso, a natureza, ela nos conta. Se nós nascêssemos prontos e fosse dispensável a figura da mãe e do pai, nós seríamos como todos os outros bichos. O bezerrinho ele não precisa da vaca e muito menos do boi a vida inteira. E nem durante 20 anos e nem durante 3 anos. Pariu, pode ir embora. O único bicho que precisa do pai e da mãe é o ser humano. Por quê? Porque nós nascemos incompletos. Nós nascemos absolutamente vulneráveis. Se você pôr um bebê aqui e sair fora, daqui algumas horas ele já morreu. Ele precisa. Então, não há, isso é inegociável, isso não é discutível. E o que nos diferencia de todos os outros bichos, né, de todos os outros animais, é que o Homo sapiens é justamente o nosso diferencial que a gente pensa. Então, que desperdício de vida é você viver por um instinto animal e nunca aprender a pensar. Porque você tem a capacidade, né, Deus nos fez assim com a capacidade de pensar, e eu conheço muita gente, André, você deve conhecer, que vive sem pensar. E o mínimo de pensamento, por exemplo, pensamento crítico. Né? Uma pessoa vem e me conta uma fofoca de você. Né? O que, se eu fosse levar para o lado teológico, para o lado da Bíblia, já seria um erro, um pecado, porque nós não devemos falar mal, caluniar, levar informações um dos outros. Tem um versículo que diz, 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, ele vai dar as costas para você. Quem joga briga entre pessoas, quem semeia contenda entre irmãos, está assim na tradução original. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não têm mais pensamento crítico. Ou seja, você está falando que todo animal nasce pronto, a gente nasce incompleto. E uma das funções dessa tutoria, o pai e a mãe, começando com o pai e a mãe, e depois de pessoas que entram na tua vida, te mentoreando, te ensinando, desde professores da educação básica até outras pessoas que vão entrar na sua vida, é te fazer pensar, aprender a pensar. Então, alguém me traz uma fofoca sobre você. A maioria das pessoas só escuta com prazer, porque a emoção toma, André fez isso e tal, e já está pensando para quem vai passar. Uma pessoa que tem um mínimo de pensamento crítico fala assim, primeiro, por que essa pessoa está me contando isso? Qual é a intenção dela? Segundo, qual é a fonte? Você viu? Não me contaram. Peraí, desculpa, é que eu tenho uma vida feliz, tenho uma família para criar, tenho um instituto de educação aqui para tocar. Você quer que eu pare minha vida, escute uma história que te contaram, ou seja, não tem fonte nenhuma que está manchando a imagem de uma pessoa pública. Você quer que eu... Não estou entendendo. Se você tiver o mínimo de pensamento crítico, você não escuta. E muito menos passa para frente. Aí se eu falo isso, a pessoa fala, viu, de novo está citando Bíblia. Mas tem a ver também com convivência social.
com inteligência, não é só com questões bíblicas, com princípios, né, milenários, como eu chamo, mas é uma questão de convivência social, de inteligência. Por que eu vou passar uma informação que... É por isso que fake news pega rápido, porque as pessoas não têm pensamento crítico, nem veem a fonte. A notícia é um absurdo e ela está compartilhando com todo mundo. Espalhando. O que você acha que a pessoa pode fazer para melhorar o seu grau cognitivo ou o seu padrão de pensamento, sua mentalidade, como você chama? Tiago, o nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, da história, desde Neandertal. Então, nós poderíamos dizer que nós temos 3 cérebros, entre aspas, ou 3 perspectivas. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico e nós temos o neocórtex, o córtex pré-frontal. O reptiliano é responsável pelas ações, luta e fuga. É o instinto. É o instinto. Tá. O límbico pelas emoções. E o neocórtex foi a última camada que a gente adquiriu pelo raciocínio. A grande maioria das pessoas só usa o reptiliano e o límbico. A grande maioria das pessoas não pensam. Uau. Ou agem como bichos ou agem pela via das emoções. Foi muito interessante, eu fui agora na Europa e eu queria muito conhecer a Pietà, que eu acho maravilhosa aquela escultura. E aí quando eu voltei, eu falando isso em terapia com a minha psicanalista, e ela falou assim, você chorou lá na Pietà? Eu falei, não, você acredita? Eu queria muito ter chorado, mas não foi a sensação. Eu tive uma sensação de êxtase, mas que não passou pela via da emoção. Ela falou assim, a sua experiência foi muito mais intensa, porque ela foi extremamente racional. As emoções turvam a nossa razão. Muito cuidado com as emoções. Quando eu estou emocionado, eu não estou raciocinando. A grande maioria das pessoas e a grande maioria das decisões, eu gosto muito dessa teoria do cérebro trino, porque ela é muito fácil de entender e as pessoas se veem nela. A grande maioria das pessoas decidem ou pelo reptiliano ou pelo límbico. Perceba, seu filho faz uma situação. Eu digo, por exemplo, em relação à surra, bater em criança. André, é certo bater, é errado bater? Não sei. Eu vou te dar uma fórmula. Seu filho fez um negócio errado hoje, espera amanhã. Se amanhã você continuar com vontade de bater. Se você bater hoje, você vai bater com raiva. É sobre você, não é sobre a criança. Ou você vai bater num mecanismo de luta e fuga por punição. Se isso chegar à sua razão e você entender que essa punição física faz sentido no outro dia, aí você toma essa decisão. A maioria das decisões deveriam passar por aí. Não deveriam passar nem pelo mecanismo de luta e fuga ou pelo reptiliano, nem pela emoção. Elas deveriam passar pela razão. Eu diria que nós estamos perdendo muito. Você foi muito feliz na sua fala. Os outros animais, eles nasceram prontos, mas eles não nasceram com a capacidade de raciocínio. Essa foi o grande plus que Deus nos deu. Deus, é como se Deus dissesse, né? Se é que a gente pode dizer isso. Vocês vão nascer totalmente despreparados, vocês vão demorar um tempo para estarem preparados, mas em compensação eu vou dar para vocês um upgrade que eu não dei para ninguém. Eu vou dar a capacidade de pensar. A grande maioria não está usando o upgrade que Deus deu. A grande maioria está decidindo via emoção ou via luta e fuga. Esse não é o nosso melhor caminho. A gente se aproxima muito de um animal quando a gente faz isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: qual é a vantagem de quem não lê livros sobre aquele que é analfabeto e não sabe ler? Ou seja, você sabe ler, é alfabetizado, mas não lê. Qual é a diferença que tem entre você e aquele que não sabe ler? É a mesma diferença de quem tem o poder de pensar, mas não pensa. Você é homo sapiens, você pode fazê-lo, mas não faz, não usa. E quando você está falando, eu estava lembrando de um dos maiores conselhos empresariais que eu recebi na vida. Eu estou muito no meio dos negócios também, né? Não só na parte da espiritualidade, mas muito nos negócios. E eu converso com grandes empresários. Quando eu digo grande, a gente tem 20 mil funcionários, tem faturamento, né, grande, que dá muitos empregos, ajuda muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma das grandes mentes de negócio do país, e eu estava fazendo uma pergunta sobre empresa, ele falou assim: Thiago, você sabe que para você ser um grande empresário, para você ter um negócio que funciona, você tem que pensar. Eu falei, mas pensar eu penso. Ele, não, pensar é entender como as coisas funcionam. A maioria dos brasileiros vai lá, abre o CNPJ, porque viu outra pessoa vendendo chinelo também, fala, vou vender, aí já vou montar um MEI aqui. Aí, peraí, mas você entendeu de onde está vindo esse chinelo? Por quanto se compra? Qual é a margem? Qual a logística? Qual a logística? Vai vender onde? O ponto que ele está vendendo, às vezes, tem uma saída maior, no seu ponto não terá. Se você monta um negócio sem pensar, ou seja, entender como funciona, já começou mal. E as pessoas casam sem pensar. Quem conversa coisas do tipo, qual o seu temperamento? Quando você fica com muita raiva, você faz o quê? A pessoa, o noivo lá, quase dá na cara da mãe
E ela acha, não, mas comigo ele vai ser muito gentil. Exatamente. A pessoa não pensa, não? As pessoas maternizam sem pensar e paternizam sem pensar. Esses dias eu estava num avião, eu vi duas mulheres comentando atrás de mim. Nós estávamos pousando de Uberlândia e uma falou para a outra: nossa, eu estou chegando agora às 7 horas da noite, ainda vou ter que cuidar dos meus filhos. Eu até olhei, ué. Eu pensei, quando você decidiu que você ia ser mãe, você não imaginou que era um sacerdócio? Que é 24 horas envolvido com isso? Você imaginou que tinha um botão de liga e desliga, e a hora que você quer tirar foto, você liga, quando você está cansado, você desliga? As pessoas decidem sem raciocinar, sem pensar, que foi bem o que você disse. Sem entender como as coisas funcionam. Funciona assim, ser pai, ser mãe. Maternidade. O Winnicott, Donald Winnicott, que é um psicanalista fantástico, que vai falar muito sobre infância, ele fala assim, paternizar e maternizar é dar um passo para trás na sua vida. A barriga cresce para frente e você anda um passo atrás. A sua vida vai parar por alguns bons anos. E você precisa estar disposto a isso. Tem mulher dando à luz e daqui 30 dias querendo sair, querendo passear, querendo viajar. Amor, você não pensou nisso quando você foi ser pai e mãe? Ai, filho, dá muito trabalho. Dá! Você não pensou nisso? Você não sabia que dava? Você achou que era um telefone que você compra, liga, desliga, carrega, descarrega? E aí é bem o que você falou. As pessoas tomam decisão sem pensar e sem entender como as coisas funcionam. Toda decisão deveria passar por antes essa reflexão. Como as coisas funcionam. Você está me lembrando uma vez que um casal amigo, a esposa, né, veio conversar comigo, com a Janine, assim, no particular, a gente estava numa viagem de casais amigos. Ela falou assim, não tem como vocês conversarem com o fulano, não, que é o marido dela, né? É porque, assim, por exemplo, a gente está aqui na viagem, aí ele quer fazer sexo quase todo dia e tal. Aí a Janine, minha esposa, riu e falou assim, é porque esse casa é para isso, né? E quando a gente viaja, a gente viaja para vai ter que fazer, né? Então, assim, ela estava reclamando do óbvio. Digo assim, gente, os casais viajam justamente para ficar longe dos filhos um tempo. Exatamente, para fazer sexo, inclusive, será que você não entende como funciona a vida? Agora, um assunto que eu queria muito escutar de você é o seguinte. A gente sabe que não consegue mudar as pessoas, né? Não. E as pessoas vão continuar do jeito que são. Então, você sabe como as pessoas são. Eu chamo de emoções primitivas, né? A inveja, a comparação. As pessoas são orgulhosas, as pessoas são reativas. Né? Tem um versículo bíblico que diz... a palavra branda desvia o furor. Ou seja, geralmente a pessoa vem furiosa, mas se você... querido, eu já acalmei muito hater assim. Eu não respondo hater, não, mas... quando eu percebo que a pessoa não necessariamente está me atacando, mas está meio agressiva, eu falo, seja bem-vindo ao meu Instagram, eu acho que você entendeu errado. A pessoa, querido, a pessoa já maneira também. A palavra branda desvia o furor. Então, por quê? Quando você começa a entender que as pessoas são assim, tem inveja porque você está se destacando, tem ciúme porque você tem um novo amigo, e antigamente só ele era seu amigo, que as pessoas nem te conhecem pessoalmente, só pela internet já estão desejando teu mal. Tomara que esse avião caia. Ela se achando, lá, de novo, viajando. As pessoas são assim. Então a gente fica chateado por coisas que são previsíveis. As pessoas não vão mudar, elas são assim. A gente que deveria aprender como lidar com gente. Vamos falar um pouquinho disso? Como você acha que nós temos que nos treinar ou sermos treinados para lidar com pessoas? Tiago, que elas não vão mudar. Já vão. são previsíveis. Já vai vir inveja, vai vir problema, vai vir ódio, vai vir confusão. A gente não pode ser permeável. Nós não devemos permitir essa permeabilidade em relação ao outro, senão a gente vai sofrer o tempo todo, especialmente nós que estamos expostos. Se você não está disposto a jogar o jogo da exposição, de entender que as pessoas vão opinar sobre tudo, e elas vão opinar sobre tudo. Ai, tá muito gorda, aí você emagrece. Agora tá muito magra, agora tá isso. Ou seja, ninguém nunca está satisfeito com nenhuma perspectiva. Como que eu me torno permeável à opinião do outro, ao que o outro acha, ao que o outro tenta me ofender, ao que o outro fala? Qual é a receita da permeabilidade? É você entender que o que o outro diz não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre mim. Para de levar para o pessoal, porque não é sobre você. Quando alguém diz, tomara que esse avião caia, ou quando alguém, por exemplo, que é o atual comentário, né? Vão lá e fazem comentários nos meus posts. Emagreceu demais, está muito feia, não deveria ter emagrecido tanto, deve estar usando caneta, não sei o que, não sei o que. Não é sobre mim, não é sobre o meu corpo, nem é sobre a minha magreza. É sobre o que eu gero em você. Eu te incomodo porque a sua vida está estática, porque você não cresce, porque você não tem coragem de cuidar da sua saúde. As pessoas falam, André, como que você se protege de comentários? Se você fizer esse exercício, isso vale para todo mundo e para a vida. Dica de ouro. Tudo que disserem a seu respeito não é sobre você, é sobre o outro. E aí eu olho para aquilo e digo,
ele vai se virar com a vida dele, com o que ele pensa, com os desejos dele, com o que ele deseja para mim, que seja bom, que seja ruim. É sobre ele, não é sobre mim. Se a gente não faz isso, a gente fica muito vulnerável. E aí a gente fica perdido, porque você imagina. Ah, agora ela deveria fazer isso. Ah, agora ela deveria fazer aquilo. Ah, agora ela deveria pensar assim. Agora ela deveria se vestir assim. Aí eu adoeço. Claro. E, de novo, e também, né? E aí você disse muito bem sobre abrandar o furor do outro, né? O outro, ele dá o que ele tem. Eu gosto muito de uma cena de Jesus, eu digo que a Bíblia é o melhor livro de comportamento humano e eu vou insistir nisso, que eu já li. É manual de vida do ser humano. E olha que eu já Manual li de muito instrução. livro. Esqueça a Bíblia como um livro teológico se você não quiser ver por essa perspectiva. A Bíblia é o melhor livro de manual de comportamento humano que eu conheço. E eu gosto muito de uma cena que é da hemorroísta, né, da mulher com fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus. Para mim, o que me chama atenção naquela cena não é a mulher, não é a doença dela, não são as pessoas, não são os discípulos. É o que Jesus diz quando Pedro fala para ele: mestre, claro que alguém te tocou. Tem milhares de pessoas te tocando. E ele responde: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando as pessoas te tocam, o que sai de você? Essa é a grande questão. Meu amigo, você pode vir com qualquer comentário a meu respeito. De mim só vai sair virtude. Porque eu dou o que eu tenho. E você dá o que você tem. Você dá a sua amargura, você dá a sua crítica, você dá o seu desejo ruim, você dá a sua inveja, você dá o seu ciúme. Quando as pessoas tocam em você, o que sai de você? De mim vai sair virtude. Aí de você, o seu hate, o seu comentário, a sua inveja, a sua crítica, aí é sobre você e sobre os seus conteúdos.